Eu estava lendo, estudando, peguei um monte de material, um monte de gente falando. Eu passei todas as horas que eu podia, eu estava lendo sobre esse assunto, já estou lendo, já tem um tempo, né? Observando o que a galera espiritualizada aí está falando por aí. Eu não me considero um deles, tá? Eu falo de espiritualidade, mas tem muito a melhorar. E eu vi coisas sensatas, eu vi coisas até de origem científica, sem direção direito, sem algumas, recentemente alguma coisa. Aí eu vi gente falando que a nave mãe Atlas vai chegar à Terra em novembro. Aí eu fiquei, pera, calma. Eu vi gente recebendo mensagem de Federação Galáctica, meu mensageiro. Olha, esse é o mensageiro da Confederação Galáctica. Eu falei, beleza, deixa eu estudar. E eu procurando informação, eu só estava procurando. Eu não tinha nenhuma intenção. Não. Aí eu vi gente falando, 13 Atlas não é um cometa. Não é um... Você sabe o que é 13 Atlas, antes de falar, né? É o seguinte, existiram, antes desse... 3 é de terceiro, I é de interestelar. Então, Atlas é do nome do telescópio que descobriu o asteroide Terrestrial Impact Last Alert System, que fica no Chile. Então, existia um primeiro Atlas, um primeiro descoberto, que foi o Oumuamua, que causou mal ao isso em 2017, que é alguma coisa que não pertence ao sistema solar, que passa dentro do sistema solar, diferente do Halley, de um cometa que fica rodando. O 13 Atlas não é. Então teve o Borisov, que também veio de fora, claramente era um cometa, foi os 2I, e tem o 3I, que é também um objeto interestelar. O que é interestelar? Ele não pertence a nosso, por isso que é I, ao nosso sistema solar. Ele não pertence aqui, está passando, vai passar uma vez só e nunca mais vai voltar. Só vai voltar, se voltar, daqui a 200 e poucos milhões, caso ele não caia em algum planeta, ele vai fazer a volta na galáxia inteira para depois talvez passar aqui. Então eu comecei a ouvir nave hostil, que era tecnologia alienígena, eu fui atrás. Nave hostil que poderia atacar a Terra também, e a ativação do DNA estelar começou. Tinha uma pessoa que falou isso assim, a ativação do DNA estelar está começando. Eu falei, cara, estou agora aqui. E aí outra pessoa que falou fim do umbral, e por causa também de algumas ações que estavam acontecendo, incluindo algumas proximidades. Aí eu fui pesquisar o que realmente era esse objeto, de origem tanto... Cara, a gente está no realmente, isso é fato. Não sabemos direito quase nada. Olhamos para o céu e continuamos cegos, mal chegamos na Lua. Tem gente que duvida até que a gente não tenha chegado. Tem planos para chegar aqui do lado, em Marte, um plano feito aí pelo Elon Musk, de tentar até 2050, se não me engano, chegar em Marte e tentar fazer alguma coisa com o ser humano, tá? Já chegou lá com, segundo falam, com sondas e tal. Então o povo está falando muita coisa por aí. A pergunta que a gente tenta fazer, o que de fato o que é isso? Isso em julho de 2025, a informação que eu vou pegar. Um telescópio no Chile detectou algo estranho, movendo-se a mais ou menos 209 mil quilômetros por hora. É muito mais do que normalmente a gente vê objetos como sondas e meteoros e meteoritos que cruzam por aí. Uma velocidade um pouco acima do normal para alguma coisa, tá? Mas não quer dizer que não seja possível, mas era assim. Ele consegue cruzar a linha Terra, para você ter ideia, esse objeto é tão rápido que se ele sairia da Terra, chegaria em 90 minutos na Lua, mas você vê que não é exatamente tão rápido que é. Ele começava a fazer uma trajetória chamada hiperbólica, que não orbita o Sol, quer dizer, está só de passagem. E segundo falam, está vindo em direção da constelação de Sagitário, que fica no centro da Via Láctea. Então ele está vindo, sabe Deus, nem sabe se isso vai passar pela Via Láctea, se vai sair. E astrônomos de todo mundo entraram em alerta, e começou, por causa dessa coisa, ninguém dizia o que era direito, ninguém sabia. Começou o bababafafá, a galera da espiritualidade não perde tempo, e começou a gente ter muita fé, realmente, tudo que a gente quer, que seja um ET, pelo amor de Deus, eu quero que venha para cá, venha, balance o mundo, mude tudo, a gente quer muito isso. Assistir a chegada, nem quem invada, pode invadir, mas se matar a gente, mata político, pega todo mundo, não tem problema, contanto que pega os políticos também. Então, outra coisa também,
É o maior objeto interestelar já identificado. É uma das características mais bizarras. Estimativa que ele tenha, vê como não dá para saber, entre 440 metros e 5,6 quilômetros de diâmetro. Então é um negócio estranho, que não dá para saber. Está tão longe que não dá para saber. O negócio é tão estranho que eu vi gente querendo mesmo que fosse verdade. A gente realmente quer. E por que tanta variação? Não dá para medir com precisão. Então, assim, nem os caras... por exemplo, o Muamua tinha algumas centenas de metros. Isso aí tem, segundo falam, pode chegar a quase 6 quilômetros o tamanho dele. Tá? E é o que é interessante. Segundo falam, nosso sistema solar tem 4... Nosso sistema solar, incluindo o Sol, a Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, tem 4,5 bilhões de anos. Uns começaram antes, uns começaram depois, uns começaram com 5, tal, 4,6 bilhões. A Terra tem 4,5. Tá? Esse objeto, ele tem de 5 a 7 bilhões de anos, segundo estão falando. Quer dizer, ele é mais antigo que o sistema solar inteiro. Então, ele está viajando por aí antes da gente existir. Então, é um negócio que, segundo os caras cientistas estão falando. Tá? Não sei, eles falaram aqui, a trajetória dele, ele estava, em julho ele estava a 670 milhões de quilômetros do Sol, passou perto de Marte em 3 de outubro agora, e 30 de outubro agora ele está atrás do Sol. Nesse exato momento, do dia 18, se eu não me engano, até perto do dia, quase 15 dias, ele vai ficar atrás do Sol. E aí teve uma postagem do Elon Musk que lascou tudo, foi aí que lascou. O Elon Musk fez uma postagem dizendo que... não sei se ele falou sério, se brincou, enfim, no Twitter dele lá, de que se tivesse que... esse objeto não estava se comportando de forma correta, no sentido de ninguém conseguia dizer o que ele estava fazendo, a trajetória dele estava estranha, e na hora que foi percebido que estava estranho, ele foi exatamente na posição atrás do Sol. Aí lascou tudo que criou. Por que ele foi para trás do Sol? Nós não conseguimos ver ele agora, nesse exato momento. Aí ele falou, se ele tiver que arrumar a trajetória, vai arrumar agora. Qual a esperança que se tem? Que após alguns dias ele vai sair e vai começar a conseguir ser visto novamente. E aí vão perceber se ele está na mesma trajetória ou se ele mudou a trajetória. E aí vai vir, e a partir daí vai piorar a conversa. A gente está nessa conversa agora, mas a conversa vai piorar. Porque, descobriram também que ele carrega coisas diferentes do que os outros normalmente carregam. Um tal de níquel gasoso, que detectado a 200 km do núcleo, para você ter ideia, é um níquel evaporando. É raro, não acontece em cometas, mas é muito raro. E não tem ferro. Tá? Ele também tem cianeto, que não é veneno espacial atacando a gente, não é a tecnologia alienígena, vamos pegar para amarrar uma química alienígena para matar a gente, tá? E monóxido de carbono em quantidade alta. E aí o Elon Musk acabou falando que o monóxido de carbono também quando queimado, é uma reação de algum padrão de combustível. Aí começou a conversa para todo mundo. Na verdade, nós já gostamos de uma teoria da conspiração. Nós já gostamos dos ETs. A galera da espiritualidade já adora botar ET para baixo, para cima, começar a receber... Tem gente canalizando já. Eu vi canalização, não duvido, ao mesmo tempo duvido, né? Duvido de tudo. Canalizando os seres da nave já. De lá. Sério, tem canalização já aí. Aí você vê que... Aí é normal, aí vai todo mundo querer falar desse assunto. Primeiro que é um assunto que a gente quer ver, porque fica com os olhos, fogo nos olhos mesmo, para ver por que é isso, né? Então, segundo ele falar, tem um brilho verde misterioso, que também é estranho, e anomalias que eles não conseguiam entender. Eles não entenderam, segundo foi falado, ele mudou a trajetória algumas vezes, o que não é normal dentro de um objeto desse. Mas como a gente está falando de objeto interestelar, é o terceiro Sol que passa, quer dizer, entre aspas, detectado por nós homens, tá? E não dá para saber o que é isso. Fica aqui, o tema de hoje não é para falar do Atlas 3i Atlas, mas aí a NASA não conseguia informar, causou mais informação direito. A NASA ficou calada por um certo tempo, e agora se você for lá no site da NASA, eles colocaram um post lá, eu fui lá, peguei. Eles colocaram informação lá,
finalmente, mas dizendo que era um objeto, que era um terceiro objeto identificado, que estava transmitindo, que tinha todas as características de um objeto interestelar desses não alienígenas, nem quando eu falo. Aí, de novo, falaram dentro do assunto do Elon Musk e uma teoria também fora disso que falou que se os extraterrestres quisessem se aproximar de algum lugar ou passar pelos sistemas e não chamar a atenção, eles fariam com que te parecesse um troço desse, um asteroide, um meteoro gigante, e eles se colocariam ao lado e você não conseguiria perceber, né? Se principalmente tivesse alguns seres com alguma tecnologia, como é o caso da Terra, quer dizer, com tecnologia limitada, mas já com uma capacidade alguma de fazer. Um astrofísico de Harvard publicou um artigo e fala, e se for tecnologia, ele falou, ele analisou trajetória, química e ocultação solar, as três coisas que a gente já falou aqui. E ele falou, precisamos considerar a possibilidade de ser alguma coisa também que a gente não conhece ainda. Ele não disse que era extraterrestre, mas ele falou que o que ele viu em relação à trajetória, a química, como eu falei, a gente falou agora, e a ocultação nesse momento, exatamente por coincidência, a chance de ter alinhado exatamente atrás do Sol em relação à Terra, e a gente ter perdido a visão, foi uma das coisas que deixou também os caras com a pulga atrás da orelha, tá? A NASA ela falou que comporta-se como cometa, tá no site dela, tá? A comunidade científica, 99% concorda que um cometa é incomum, mas natural. Então a gente não está, pelo menos pelos caras que... A gente fica pensando sempre na teoria da conspiração, se eles estão escondendo da gente, porque no fim das contas a gente não sabe se teria, mas por esconder por quê? Para não causar um rebuliço no mundo. Também tem o seguinte, ao mesmo tempo a gente fica preocupado, porque quando começam a falar muito de um determinado assunto, se não vai ter algum tipo de manipulação em cima da população, né? De alguma forma ganhar dinheiro em cima, ou fazer com que esse assunto seja uma forma de fazer mais investimento em determinado ponto, né? E conseguir dinheiro de tal coisa. Então a gente nunca sabe direito o que está acontecendo, tá? Fica aqui uma ideia de que nós somos espiritualistas, gostamos desse assunto. Queríamos muito que ele fosse um objeto, um ET, uma nave, alguma coisa assim. Sinceramente, eu queria muito. Doido que ele chegasse aqui e parasse em cima de Brasília ali, em cima dos lugares e mudasse tudo, todo mundo ficar de cabelo em pé, parasse as guerras, ninguém sabia o que ia fazer. O que é agora, né? Mas não acho que é isso que vai acontecer. Acho que vai passar, vai ser que nem os outros dois que eu falei para vocês aqui, o Muamua e o Muamua e o Borisov. Ou o Muamua e o Borisov, que foram outros dois que passaram também. Um passou em 2017, que a gente começou a melhorar a tecnologia de percepção disso, depois do Hubble, depois de outros novos que chegaram aí. A gente começou, em 2017 vai ter um, e alguns pontos de observação no mundo, como no Chile, melhoraram a sua capacidade de observação. O Borisov em 2019 e esse agora em 2025. A partir de agora, provavelmente, nós vamos começar a encontrar mais esses caras por aí, vai ser bom. E cada vez mais, né? Até lá na sala de tutoria, a galera de medicina falou, cara, tomara que seja, velho. Até a galera estudante de medicina tava querendo que fosse. Os caras falando que chegasse os ETs aí. Mas não, provavelmente não é. Tá? É só um objeto passando. A gente não é Muamua, não. Muamua, eu não sei como é que fala. É Muamua. Tanto faz. Né? Eu não fui buscar outras informações além da NASA e além de alguns lugares, tá? Mas eu fui pegar alguns lugares como jornais, pessoas que estudam sobre astrologia, astronomia. Fui também e esses canais de espiritualidade, que a galera tá na torta direita aí, falando aí. Né? Não entra nessa onda, não, tá? É legal, é massa de ver, é gostoso, tá? Mas, infelizmente, nós vamos continuar, provavelmente, na escuridão cósmica por um tempo muito grande, vivendo nossa vidinha aqui, preocupado em comer, ganhar dinheiro e passar em concurso, né? Até lá, não sei se a nossa geração vai chegar aos ETs aqui, doido que chegasse. Vamos abrir para perguntas aqui.